Revisitar é importante, habitar nem sempre. Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu quero falar com você justamente sobre revisitar o nosso passado. O cenário está diferente, eu tô aqui na casa dos meus pais, na minha cidade natal. A gente veio passar uns dias aqui. Nesse lugar Deus falou muito comigo. Foi aqui que eu me converti, foi aqui que eu dei os meus primeiros passos com o Senhor, foi aqui que eu me apaixonei por Ele. Quando eu me converti aqui nesse lugar, eu não entendia o que estava acontecendo, meu coração era muito apaixonado. E quando a gente está apaixonado, você sabe, a gente não pensa muito, a gente só faz. E eu lembro de uma vez, em 2021, no Natal de 2021, eu lembro que eu estava onde era o meu antigo quarto e eu já era casada, já não morava mais aqui. E eu lembro que quando eu olhei pela janela, o Senhor falou ao meu coração: você nunca mais vai voltar aqui. Eu achei estranho porque os meus pais, eles amam morar nesse lugar e eles não têm a pretensão de mudar. E aí, pouco tempo depois, eu descobri que eu tava grávida e quando a gente voltou pra cá, eu já não era mais só eu, não era só a Andressa, mas agora era de fato a minha família. Eu já não era mais a mesma daqueles dias. Foi incrível viver isso, porque eu senti o Senhor transformando coisas dentro de mim, transformando a minha visão sobre o que eu vivi nesse lugar. E os anos foram se passando até que no ano passado eu vim pra cá com as minhas 2 filhas já. Não era só eu, não estava mais apenas grávida, mas eu, meu marido e as minhas 2 filhas estávamos aqui. Nesse último Natal, eu olhava para as paredes do quarto, eu olhava para o teto, eu olhava para o chão e o Senhor ia trazendo à minha memória todas as vezes que eu me derramei nesse lugar, todas as vezes que eu ansiava encontrá-lo, aquele fogo apaixonado de virar as madrugadas orando, de passar horas lendo a Bíblia, ouvindo pregações, ministrações, entrando nesse lugar quando eu era solteira, quando eu vivia aqui com os meus pais. Nesse último Natal, o Senhor me permitiu reviver isso na minha mente, sabe? Ter um vislumbre de como eram as coisas, e o Senhor usou essa situação para avivar o meu coração. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu contei esse breve testemunho para te dizer que às vezes a gente precisa revisar o que foi vivido. A gente precisa voltar lá atrás e lembrar do que a gente viveu, o que a gente passou, o que a gente construiu, onde foram os nossos primeiros passos, onde foi que a gente se apaixonou. Isso é importante para avivar o nosso coração. O Senhor, Ele não nos chama para habitar nesse lugar novamente. Ele nos chama para revisitar esse lugar justamente para que o nosso coração seja avivado, para que a gente lembre do que deve ficar lá para sempre. Mas aquilo que foi bom deve ser revisitado, mas não com aquele peso de meu Deus, eu não vivo mais isso, meu Deus, eu não tenho mais isso. Mas entendendo que se você já viveu isso, o Senhor pode te fazer viver coisas ainda maiores, porque hoje você é mais maduro, você é mais madura, você pode viver coisas muito maiores com o Senhor. Lá em Salmos diz que o Senhor, Ele conhece cada um dos nossos dias, que Ele tem escrito cada um dos nossos dias. Então, não ache que o Senhor se perdeu no meio do caminho. Não ache que o Senhor se esqueceu do que Ele te prometeu. Não ache que o Senhor deixou alguma coisa para trás. A única coisa que o Senhor deixa para trás é o teu pecado. Ele já não se lembra, Ele jogou no mar do esquecimento. Mas da forma que você o amava, se hoje você já não o ama da mesma maneira, o Senhor, Ele quer reavivar o teu coração. Ele quer te chamar de volta para esse lugar onde o teu coração queima e anseia por Ele, onde o teu coração deseja apenas Ele. Então, o meu recado para você hoje, a mensagem que eu quero trazer sobre o seu coração é: revisite aquilo que importa, mas não queira habitar nesse lugar. Não queira habitar nesse lugar. Use isso como um tijolinho na construção de quem você quer se tornar.
do lugar onde você quer chegar. Confie no Senhor, busque-o por amor, apenas por amor. Você não precisa buscá-lo pelas coisas que ele pode te dar, mas sim por quem ele é. As coisas, elas são consequências do amor. Revisite o que é necessário. Aquilo que não é necessário, faça como o Senhor e jogue no mar do esquecimento. Aquilo que você já não tem poder, aquilo que você já não pode fazer nada, tira da sua mente, tira do seu coração. Descansa a tua mente, mas no que puder, aviva-te. Aviva-te, olha para o Senhor e fala: Senhor, aviva em mim aquele coração apaixonado. Senhor, aviva em mim. Aviva o teu espírito em mim. Entre nesse lugar. Decida entrar e desejar esse lugar. O Senhor te chama. Ele deseja a ti mais do que você imagina. Ele anseia por esse relacionamento com você mais do que você imagina. Deus te abençoe.